Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te apresentar as nossas vidas. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula neste momento, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar sabedoria, Deus, nos dar discernimento, Senhor, da sua vontade, Deus, da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, nos ensinando, que o teu Espírito Santo fique conosco e que venha encher as nossas vidas com a tua presença, aumentar a nossa fé, nos fortalecer, Senhor, para que a gente possa estar sempre andando nos teus caminhos, fazendo a sua vontade. Meu Pai, eu te apresento neste momento cada pessoa que está assistindo este culto, meu Deus, e eu te peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda dificuldade, todo levante do inimigo contra a vida dessas pessoas, tudo aquilo, Deus, que vem para atrapalhar, para desanimar, para roubar a fé, Senhor, para roubar a palavra, que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos fortalecer e nos guardar, meu Pai, nos livrar de todo mal. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Sutileza das Mídias Sociais. Nós vamos fazer a leitura que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3 e o 16 e o 17, que dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Essa lição de hoje ela é muito importante porque é a nossa realidade. Hoje nós vivemos em um mundo virtual. Apesar da gente ter o mundo real, né, o mundo físico, nós estamos o tempo inteiro inseridos e conectados a esse mundo virtual. O que são mídias sociais? As mídias sociais é um ambiente virtual onde a gente pode compartilhar arquivos, informações. Então, por exemplo, o YouTube, onde a gente compartilha as aulas da Escola Bíblica Dominical que os irmãos estão assistindo, é uma mídia social. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né, que todo mundo usa todos os dias para conversar com a família, local de trabalho tem grupos no WhatsApp, a igreja tem grupo no WhatsApp. Então, assim, todos os dias nós estamos em contato com essas mídias sociais. E esse ambiente social em si, ele é um ambiente neutro. Ele nem é bom, nem é ruim, nem é moral, nem é imoral. O que faz a diferença é como as pessoas utilizam esse ambiente virtual. Então, se você usá-lo de uma maneira correta, ele vai ser um ambiente bom, onde você pode aprender, onde você pode crescer, onde você pode pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho a toda a criatura. Como nós lemos aqui, né, no texto de abertura, alguns ensinamentos para as nossas vidas como cristão, a gente precisa entender que, apesar da Bíblia não falar claramente sobre as redes sociais, a Bíblia ensina como nós cristãos devemos nos comportar. E esse comportamento nosso tem que ser em todos os lugares. A gente não pode se comportar de maneira diferente de acordo com o lugar que a gente está. Então nós temos que nos comportar igual na igreja, no local de trabalho, em casa, na escola, na família e no ambiente virtual também. Não é porque o ambiente é virtual que nós estamos livres para fazer qualquer coisa, inclusive coisas que desagradam a Deus e que vão contra a palavra do Senhor. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos mentir.
né, que o pai da mentira é o diabo. Por isso, nós precisamos ter cuidado para não espalhar mentiras nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais. Então, quando a gente recebe algum conteúdo, antes da gente passar aquilo para outra pessoa, a gente tem que ter certeza que aquilo ali é verdade. A gente também não pode usar as mídias sociais para fazer fofocas, né, para falar da vida de outras pessoas. Porque se a gente não pode fazer isso no ambiente real, a gente também não pode fazer no ambiente virtual. Outra coisa, as mídias sociais, ela também não é livre para as pessoas adulterarem, né? É adultério do mesmo jeito. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Não existe essa separação da nossa vida, né? Da nossa vida real, da nossa vida virtual. Nós somos cristãos em todos os ambientes, né? Em todos os locais, em todos os lugares. E como tais, nós devemos ter consciência, prudência e cuidado. E como eu disse, as mídias sociais, o ambiente virtual, ele pode ser uma bênção. Hoje em dia, a pessoa pode morar no interior do país, numa cidadezinha bem pequena, com poucos moradores, ou então pode morar afastado, no campo, que nesses locais vai ter internet. E se tem internet, a pessoa ela tem acesso a tudo. Então, por exemplo, pode estar acontecendo um evento numa igreja a milhares de quilômetros da sua casa e você pode acompanhar e você pode assistir você da sua casa, mesmo que seja distante, mesmo que seja no interior, numa cidade pequena, você pode gravar vídeos pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, você pode postar versículos, então você pode evangelizar pessoas usando as suas redes sociais. A gente precisa ter esse cuidado e a gente precisa fazer bom uso dessa ferramenta. Especialmente agora com a pandemia, a gente viu a importância, né, das mídias sociais. Por quê? Como a maioria das igrejas ficaram fechadas, né, por um bom tempo, os cultos eles passaram a ser online, transmitidos via internet, YouTube, cada igreja fez de uma maneira. E isso foi muito importante. Por quê? Porque apesar da igreja física estar fechada, a igreja continuou conectada, continuou existindo, continuou orando, com os cultos, com a escola bíblica dominical, com orações, louvores. Algumas igrejas fizeram até eventos online durante a pandemia. Então, muitas pessoas se converteram a Cristo nesse momento da pandemia, pessoas que tiveram que ficar em casa, trancadas, isoladas, sozinhas, às vezes ficaram depressivas, e nesse momento elas podiam assistir uma palavra, né, assistir um culto, e isso renovou as forças, ajudou, né? Nós sabemos que muitas pessoas, ao contrário, elas se afastaram da igreja, mas foi uma ferramenta muito poderosa durante esse período da pandemia. O primeiro tópico diz assim: os cristãos na era digital, a realidade do universo online. Então, a conquista desse cyberespaço, desse ambiente virtual, é algo dessa geração. Todos nós que estamos assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical, a maioria, se não tem alguém mais jovem, né? A gente nasceu numa época que não existia isso. Não existia internet, não existia mídias sociais, não existiam redes sociais, esse ambiente virtual não existia. Mas hoje é uma marca dessa geração, é uma marca do novo tempo. E nós, como igreja, não fazemos parte desse mundo, mas nós estamos neste mundo. Então, nós precisamos aprender a conviver e andar nesse espaço com sabedoria, com prudência, e isso é muito importante para o testemunho cristão. A gente sabe que existem algumas pessoas que elas confundem as coisas. Tem gente que nas redes sociais, você olha, essa pessoa ela é muito crente, porque ela posta coisas o tempo inteiro, ela passa uma aparência de ser bem cristã. E quando você vai ver a vida da pessoa, ela não é nada daquilo. Então, ela tem uma aparência nas redes sociais
E no mundo real é outra coisa completamente diferente. E tem outras pessoas que elas também confundem. Por quê? Elas se dizem cristãs no mundo real, elas vão à igreja, né? Elas têm um comportamento cristão mesmo, participam dos cultos, mas nas redes sociais muitas vezes tem um comportamento bastante inadequado, que não dá um bom testemunho. Então é estranho quando a gente vê, às vezes, a pessoa, ela posta uma foto, por exemplo, de biquíni e coloca um versículo bíblico. Ela faz uma pose sensualizando e fala alguma coisa de Jesus. Ela tá, às vezes, nessas mídias sociais, como por exemplo o TikTok, onde as pessoas gostam, né, de fazer dancinhas sensuais. Então, às vezes a pessoa ela tá na igreja, mas lá no TikTok ela tá fazendo dancinhas sensuais, coisas que não convém. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, existem alguns comportamentos, algumas coisas que não são convenientes para nós como cristãos. E como eu disse, isso vale tanto para o mundo real quanto para o mundo virtual. Não existe diferença, amém? O outro subtópico diz assim, cristãos conectados. Antigamente, no início da igreja, os cristãos, eles se comunicavam através de cartas. E foi assim por muito tempo, né? O meio de comunicação que eles tinham eram as cartas. Então, eles enviavam uma carta, demorava alguns dias, aquela carta chegava. A Bíblia mesmo, o Novo Testamento, é composto por inúmeras cartas escritas pelos apóstolos do Senhor Jesus e que são muito importantes para nós ainda hoje. Só que nos nossos dias atuais, nós estamos conectados com o mundo inteiro rapidamente. Nós sabemos que hoje, uma notícia que eu der aqui, agora, o mundo inteiro pode ficar sabendo através das mídias sociais, o WhatsApp, as coisas se espalham rapidamente. E isso é importante. Por quê? Porque a facilidade que a gente tem de se conectar com cristãos do mundo inteiro, fazer correntes de oração. Quantas vezes, né, nós vemos pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, e fazem uma corrente de oração nas redes sociais e mobilizam pessoas no mundo inteiro orando por uma causa, né, todos juntos intercedendo e clamando por essa causa. Então esse tipo de conexão é muito bom, é muito positivo. E é importante para a igreja, né? Para o fortalecimento da igreja e para o crescimento. É óbvio que existem muitos desafios, porque a gente sabe que existem os lobos, né? Que existem as fake news, as mentiras, os falsos profetas, todas essas coisas. Do mesmo jeito que existe no mundo real, existe no mundo virtual. Então nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos ter cuidado, vigilantes. Mas isso é uma orientação para a nossa vida de uma maneira geral e no ambiente virtual não poderia ser diferente. O outro tópico diz assim, os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. Quando a gente olha para o ser humano desde a sua criação, a gente percebe a importância do relacionamento. Tanto é que Deus criou Eva porque Adão precisava ter alguém para se relacionar, para se comunicar, para tocar, precisava de ter um relacionamento real, amém? Quando Jesus ressuscitou, Tomé falou assim, eu só acredito se eu tocar, e Jesus falou, então toque aqui. Teve esse contato, teve esse toque durante todo o Antigo Testamento, durante toda a história da humanidade. A gente percebe o quanto é importante. Se a gente for ver a psicologia, a sociologia, várias ciências, a gente vai ver a importância desse contato físico, desse contato próximo entre as pessoas, desse relacionamento verdadeiro. Então, por mais que as pessoas elas participem da igreja no ambiente virtual, elas ouçam pregações, ouçam palavras, ouçam louvores, e isso é uma bênção. Mas não pode ser sempre assim, porque a igreja precisa de contato. A igreja ela precisa de presença, né? Nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E o corpo de Cristo é algo real, visível e palpável. Então nós precisamos ter uma congregação local. É importante para o nosso relacionamento espiritual, para a nossa vida humana,
a gente ter relacionamentos, nós termos contatos com as pessoas. O universo virtual, ele acaba criando a falsa impressão de que você não precisa de uma igreja. E esse é um dos principais argumentos dos desigrejados, né? Lembra que a gente falou desses? Que eles não têm igreja, que eles acham que não precisam de igreja, que eles estão bem servindo a Deus em casa. Então, eles usam hoje muito como desculpa isso, né? Como tem as mídias sociais, como tem as redes sociais, e eles não precisam estar presente numa igreja local para fazerem parte da igreja. Só que isso é um engano de Satanás, né? Uma sutileza do diabo. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Porque é muito importante que a gente sim esteja numa igreja local, que a gente interaja com as pessoas, né? Porque existem momentos, existem ocasiões que a gente precisa de um toque físico, de alguém que coloque a mão, de alguém que coloque uma unção, de alguém que te dê um abraço. Muitas vezes um abraço, né, vai falar muito mais do que muitas palavras. E isso só é possível no ambiente físico real e não no ambiente virtual. Amém? O outro tópico, né, subtópico, fala sobre o mundanismo. Então, a igreja na era digital precisa ser relevante, mas ela não precisa ser espetaculosa. O culto não precisa ser um espetáculo, mas precisa ter a presença de Deus. Com as mídias sociais, tem uma exposição muito grande das pessoas. E as pessoas, muitas vezes, elas acabam gostando disso e querendo essa exposição. E por isso que muitas vezes os cultos, eles se tornam um evento, eles se tornam um espetáculo, porque as pessoas, elas querem aparecer. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque o Senhor, ele nos dá um dom. E não é para nós chamarmos atenção para nós mesmos, é para a gente chamar atenção para Cristo, para Deus. É para a gente mostrar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode. Então a gente observa que muitas vezes, né, alguns pregadores, alguns cantores, eles gostam de ter essa atenção do público, da mídia, de estar em evidência, e não é essa a intenção, amém? Nós precisamos ter cuidado com isso. Eles querem ser vistos, mas quem precisa ser visto mesmo é o Senhor, amém? O outro tópico diz assim: a igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. Como eu disse, nós temos orientações bíblicas com relação ao nosso comportamento, né, a parte ética, moral, espiritual. E nós, como cristãos, nós temos que ter uma noção do que é santo e do que é profano. E a gente não pode esquecer e não podemos confundir as coisas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que a gente observa por parte de muitas pessoas que se dizem cristãs e usam as mídias sociais. Muitos utilizam as mídias sociais de maneira pecaminosa. Não são prudentes, eles não têm cuidado nem mesmo de seguir princípios básicos e simples. Como eu disse lá no começo, as mídias sociais, o Instagram, o YouTube, o Facebook, eles não são não são coisas ruins em si. Depende de como você usa. Pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. É por isso que nós temos que ter sabedoria. E a gente nunca pode se esquecer disso, que nós somos cristãos. O Senhor está com os olhos sobre as nossas vidas. Nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Então nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Nós temos que ser luz, nós temos que ser o sal da terra. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê nas mídias sociais, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente ouve, porque muitas pessoas estão vendo, ouvindo e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Muitas pessoas, elas veem coisas e enviam fotos e vídeos íntimos que desagradam ao Senhor. Muitas pessoas usam as redes sociais para cometer adultério. Muitas pessoas usam as redes sociais para espalhar mentiras, né? E isso o Senhor não se agrada. Nós precisamos ter
cuidado. Nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento em todos os locais. Quando muitas vezes a gente participa de grupos e as pessoas enviam coisas que nem sempre são adequadas. A gente não pode ficar assistindo essas coisas e muito menos repassando. E às vezes, se você está num grupo onde as pessoas enviam somente coisas inadequadas, né, coisas que desagradam ao Senhor, é até melhor que você saia desse grupo para você não correr o risco de ficar em pecado. Nós precisamos ter esse cuidado, porque se hoje, por exemplo, a gente tem tudo no nosso celular, tudo. Com o seu celular, você acessa o seu banco, você envia um e-mail, você manda uma mensagem para o seu filho, você faz uma ligação, você consulta um restaurante que você quer ir comer e você já pode entrar lá e ver até o cardápio, o que você vai pedir, qual é o preço. Tudo a gente faz com o nosso celular. Mas se hoje Jesus chegasse e pedisse o seu celular para ver o que você está fazendo no seu celular, será que você tinha coragem de entregar para ele? Então nós temos que pensar isso, porque Jesus está vendo tudo aquilo que nós fazemos no nosso celular, tudo aquilo que nós fazemos nas nossas redes sociais e nas nossas mídias sociais. Então nós precisamos estar atentos a isso, amém? Um outro tópico, subtópico, fala sobre o narcisismo. Então essa geração, ela tem um culto à sua própria imagem. Esses que estão nascendo agora, eles já nascem tirando selfie, né? Eles tiram foto de tudo o tempo inteiro. E hoje em dia tem filtros no Instagram. Então, por exemplo, se você não tá muito bem, você coloca um filtro e o filtro muda o seu olho, o seu nariz, o seu rosto, a sua boca e fica perfeito. E essa perfeição a gente sabe que não existe. Então muitas pessoas, elas querem o tempo inteiro estar tirando fotos, postando, simplesmente para receber curtidas, para receber a atenção das pessoas. Ou seja, elas se cultuam demais. Elas estão com uma atenção exagerada na sua própria imagem, na sua própria figura. E daí a necessidade da gente ter um cuidado com isso, porque isso pode ser até doentio às vezes. Quando você vê um adolescente, por exemplo, que tem esse desejo de se mostrar, tem esse desejo de aparecer o tempo inteiro, é preocupante, mas a gente sabe que ainda você pode dar um jeito, orientar, conversar, explicando e ensinando. Agora, quando você vê um adulto se comportando dessa maneira, né, que é uma maneira muitas vezes imatura, se comportando como um menino o tempo inteiro, que a pessoa quer estar postando, mostrando onde ela está, mostrando o que ela está fazendo, e aí ela quer ter coisas, quer comprar coisas, quer fazer coisas, simplesmente para tirar uma foto e postar. Infelizmente acontece hoje em dia. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ir nos lugares porque elas querem conhecer, porque elas querem descansar, porque elas querem se divertir. Elas querem ir aos lugares, chegar lá, tirar um monte de fotos e postar aquelas fotos, e muitas vezes eles nem aproveitam o lugar, porque o tempo que está naquele lugar é simplesmente tirando foto. Esse ano mesmo, eu e o Isaac, a gente fez uma viagem para uma cidade que fica no Tocantins, que chama Aurora. E lá é muito bonito por causa dos rios, a cor das águas e tudo. Mas é um lugar, assim, muito bom de você estar, porque é da natureza e as águas são, assim, quentinha, é bom de tomar banho. Só que é interessante, porque a gente vai e às vezes a gente observa que chegam pessoas que elas não fazem outra coisa além de tirar fotos. Fica tirando foto e depois vai embora. Não toma um banho, não aproveita o lugar, não descansa, não relaxa, não aproveita aquele momento ali na natureza. Então a gente sabe que muitas pessoas estão assim. Por que isso? Elas são narcisistas, elas estão muito preocupadas com a imagem delas nas mídias sociais. Elas querem mostrar para as pessoas que elas estão nos lugares, que elas estão viajando, que elas estão aproveitando, que elas estão usufruindo. E isso é um desafio nesses dias atuais, porque a gente tem que ter como foco nas nossas redes sociais, né, que a gente tem, Jesus também, como no nosso dia a dia.
A gente vai para um lugar como esse para descansar, a gente descansa, né? Aproveita a bênção que é. E aí a gente quer mostrar alguma coisa, não tem problema você postar uma foto, mas você mostra também um lugar que é bonito, né? E como Deus cria coisas incríveis e extraordinárias. Mas muitas pessoas não sabem aproveitar isso, né? Porque elas estão o tempo inteiro concentradas nelas, né? O foco é somente elas. Elas esquecem de olhar para Deus, para o Criador, para tudo aquilo que Ele fez, né? Estão somente olhando para elas. Então, essa questão das mídias sociais é um desafio, porque, como eu disse, pode ser uma bênção, e é uma bênção, porque a gente aprende tanta coisa, a gente tem a oportunidade de ouvir pregadores que estão do outro lado do mundo. Eu mesmo gosto de ouvir pregadores, eu tenho um pregador que eu gosto muito de ouvir, que ele é de Singapura, tem outro pregador que eu gosto de ouvir, que ele é da Coreia do Sul, então são muito distantes daqui, e tem uma palavra abençoada, são homens usados por Deus, e você entra no YouTube, tem a pregação já traduzida para o português. E é isso que a gente tem que aproveitar as redes sociais. E o outro tópico diz assim, as mídias sociais e o ID de Jesus. A gente sabe que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele falou para os seus discípulos que era para eles irem e pregarem o evangelho para toda a criatura. A gente sabe que eles começaram esse ID de Jesus imediatamente, ali depois que eles foram revestidos com poder pelo Espírito Santo de Deus, e eles se espalharam pela Europa, né, e por vários países, pregando o evangelho. E a mensagem do evangelho, ela se multiplicou e ela cresceu. E naquela época era pessoalmente, né? As pessoas iam e falavam e pregavam e depois enviavam cartas. Mas hoje a gente tem as redes sociais. E nós podemos usar as redes sociais para evangelizar. Como eu falei, né, existem cidades de interior muito pequenas que não tem igreja evangélica, por exemplo. Existem pessoas que moram em fazendas, que moram em sítios, que também não tem nenhuma igreja próxima onde eles possam congregar. E essas pessoas, elas podem usar as redes sociais para ouvirem a palavra de Deus, para aceitarem a Jesus. Quantas pessoas todos os dias aceitam a Cristo através das redes sociais? É importante que essas pessoas, elas aceitem nas redes sociais, mas, se for possível, que elas procurem uma igreja local e frequentem. Mas, como eu disse, tem lugares que não tem. Então, essas pessoas que não têm esses lugares que elas podem frequentar, elas podem fazer na sua própria casa, como era no tempo do início da igreja. Elas se reúnem ali em família, ouvem a palavra, ouvem os cultos através das redes sociais e tem um momento de comunhão, pode convidar vizinhos de fazendas, de casas próximas e pode ir ali até começando uma igreja. Então a gente tem que aproveitar. A igreja de hoje precisa aproveitar as mídias sociais para evangelizar. Nós, como cristãos, a gente tem que fazer isso todos os dias, pregar, né, mandar versículos bíblicos, postar mensagens bíblicas no Instagram, no Facebook, no YouTube, aonde você tiver, no seu WhatsApp, em grupos, né, que forem permitidos você mandar, a gente manda. Então nós temos que usar as redes sociais para evangelizar, amém? E nós, como cristãos, né, nós temos que obedecer esse ID de Jesus hoje com esse benefício, né, com essa ferramenta poderosa que é a internet, né, o ambiente virtual, as mídias sociais, e levar verdadeiramente o evangelho a toda criatura. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. A gente sabe que Satanás tem usado muito o ambiente virtual para afastar as pessoas de Deus. A gente sabe que tem muitas coisas ruins, muitas coisas pecaminosas
que levam as pessoas a pecarem, né? Muitos vídeos, muitas músicas, muitas danças, muitas coisas que desagradam o Senhor e que nós, como cristãos, devemos ficar longe. Além disso, muitas vezes a gente passa tanto tempo nas redes sociais que a gente não tem tempo para fazer outras coisas, como, por exemplo, orar. A gente fala assim, eu não tenho tempo para orar, hoje eu não tive tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia. Mas aí quando pega o seu celular e tira, sei lá, um relatório, você vai ver que você ficou 2 horas, 3 horas nas redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente tá com o nosso celular na mão, o tempo passa voando. Você começa a ver ali, você vai ali no Instagram, vê uma coisa, vê outra, pega um vídeo e outra coisa, quando você vê já foi 1 hora, 40 minutos, e esse tempo você podia estar lendo a Bíblia, você podia estar orando, você podia estar fazendo tantas coisas, você podia estar fazendo academia, fazendo uma atividade física. Eu falo isso por mim mesmo, que quantas vezes eu deixo de fazer coisas que eu preciso e fico ali nas redes sociais, fico ali mexendo no celular e a hora passa e a gente nem vê. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos vigiar, nós precisamos ter cuidado, usar as redes sociais com sabedoria, com prudência e para evangelizar, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.